Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resolver um problema em que nós vamos ter que, a partir da imagem, identificar o tipo de movimento. O problema que nós vamos fazer, ele encontra-se no livro Os Alicerces da Física, volume 1. Vamos a ele. O problema é esse aqui, ó. Cada um dos itens, 1, 2 e 3 e 4, representa uma sequência de posições de um objeto em movimento. Os intervalos de tempo entre duas posições consecutivas assinaladas são sempre iguais. O que é que eu quero saber? Assinale a alternativa que indica todos os itens em que há um movimento acelerado. Então, dadas essas figuras aqui, eu vou ter que analisar cada uma delas para poder identificar aquela que tem movimento acelerado. Vamos começar pela figura 1. Como o próprio problema já disse, eu tenho aqui uma situação em que o objeto ele está em movimento e cada posição dessa aqui, ó, foi identificada por um dado intervalo de tempo e esses intervalos de tempo são todos iguais. É como se eu tirasse aqui a cada segundo uma fotografia. Eu pego aqui no primeiro segundo e tiro essa fotografia, no segundo aqui, no terceiro aqui, quarto e assim vai, entendeu? Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou localizando a minha partícula a cada instante. Eu coloquei aqui a cada segundo, mas poderia ser a cada minuto, a cada hora. O importante é que eu estou localizando o objeto no mesmo intervalo de tempo. E o que é que a gente consegue identificar aqui? A gente consegue identificar aqui que o objeto ele está percorrendo espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, ele sai daqui, ó, para cá, ele percorre uma distância d em uma unidade de tempo, ó, em um segundo. E daqui para cá também, ó, daqui para cá também. Então, se ele está percorrendo espaços iguais em intervalos de tempos iguais, é porque ele está mantendo a mesma velocidade. E o fato dele estar mantendo a mesma velocidade permite que a gente tire também mais uma conclusão. Se ele mantém a mesma velocidade, quer dizer que ele não tem aceleração. A aceleração dele é zero. Então, a força resultante é zero. Isso é característico de um movimento retilíneo uniforme. Agora, analisando a segunda imagem, a gente também tem aqui o mesmo intervalo de tempo para cada posição. E a gente consegue identificar aqui, ó, que num dado intervalo de tempo, eu tenho aqui uma distância percorrida e aqui, no mesmo intervalo de tempo, eu tenho uma distância bem maior percorrida. E o que é que isso significa? Isso significa que se eu consigo agora percorrer distâncias maiores em um mesmo intervalo de tempo, é porque a velocidade ela está aumentando. A gente sabe que para aumentar a velocidade de um objeto, eu preciso aplicar uma força nele. Essa força ela vai causar uma aceleração e aí o objeto vai aumentar a velocidade. Esse movimento que vocês estão vendo aí, ele é um movimento uniformemente variado. E não deixa de ser um movimento uniformemente variado, no caso acelerado, ó. Analisando a imagem 3, agora a gente tem o objeto descrevendo uma trajetória circular. Também vou identificar alguns instantes aqui, ó, sempre o mesmo intervalo de tempo. E notem que ele também, nesse caso, está descrevendo espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, a velocidade desse objeto ela está se mantendo durante toda a trajetória. Eu só desenhei nesses pontos aqui, ó, mas vocês podem considerar que também está acontecendo aqui nesse outro lado. Então, bem, a gente está vendo aqui que a velocidade do objeto ela está se mantendo, então eu não tenho aqui uma aceleração, pelo menos que varie a velocidade, mas eu tenho aqui uma força resultante diferente de zero. E aí a gente pode pensar, poxa, mas se eu tenho uma força resultante diferente de zero, então o objeto ele está acelerando. Ele não está acelerando nesse caso. Ele tem uma aceleração apenas do tipo centrípeta. Essa aceleração, ela modifica a direção do vetor velocidade, mas ela não modifica o valor do vetor velocidade. Isso é muito importante. O fato dessa velocidade ser igual
mesmo ele descrevendo uma trajetória circular, me permite caracterizar esse movimento como um movimento circular uniforme. Então, só para a gente lembrar, se eu tiver um movimento circular uniforme, a velocidade ao longo da trajetória ela vai ser constante em termos de valor, mas ela vai variar apenas na direção para poder descrever a trajetória circular. E nesse caso, eu não tenho aí um movimento acelerado. Bem, analisando agora a última figura, eu tenho essa trajetória aqui, ó, em parte ela é curva, e se eu pegar aqui o objeto a cada instante, eu consigo ver que eu tenho aqui, para um mesmo intervalo de tempo, distâncias maiores sendo percorridas. Então a gente já sabe aqui que houve um aumento da velocidade. Essas velocidades elas não vão ser iguais. Se eu tenho um aumento da velocidade, então eu tenho uma força resultante diferente de zero. Mas eu também tenho uma trajetória curva. E para ter uma trajetória curva, eu tenho aqui também uma força resultante central capaz de mudar aqui a direção do vetor velocidade para fazer e descrever aqui a curva. Além dessa força resultante que faz ele descrever a curva, como eu disse para vocês, a velocidade está aumentando. Então eu também tenho aqui uma força resultante tangente responsável por mudar o valor da velocidade. Como vocês podem ver aí, então, aqui eu tenho velocidade constante, então não está acelerado. Aqui eu tenho velocidade aumentando, é um movimento acelerado. Aqui eu não tenho movimento acelerado, apesar de ter aceleração centrípeta. Cuidado aqui. Aqui eu tenho aceleração centrípeta, mas eu não tenho movimento acelerado porque a velocidade não está aumentando. Agora, aqui eu tenho aceleração centrípeta nesse trecho, mas eu tenho ao longo de todo o trecho aqui, ó, um aumento da velocidade. Então, esse movimento aqui, ele é um movimento acelerado curvilíneo aqui, tá? Então, só tenho duas situações em que o movimento está sendo acelerado, no item 2 e no item 4, ou seja, a alternativa da nossa questão é a letra C. Bem, pessoal, essa questão aqui ela é interessante para a gente analisar o que é que acontece com a velocidade e com a força resultante ao longo do movimento, caracterizar também o tipo de movimento que eu tenho. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se ajudou de alguma forma, dê um joinha e se inscreva no canal para incentivar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.